nome é Marcel Diego Tonini, sou campineiro, sou pesquisador de história oral desde 2007, onde eu ingressei na Universidade de São Paulo, no mestrado, e me formei no Núcleo de Estudos em História Oral da USP. A minha pesquisa, propriamente dita, a contribuição dela está em você dar atenção às vozes, né, de negros que têm uma experiência que não pode ser desprezada, né, e que quando se falava, até eu fazer minha pesquisa, eu notei que muitos pesquisadores que tinham trabalhado com a temática negros no futebol, eles falavam do racismo e dos negros, a atuação deles, tudo mais, mas não levavam em conta a voz dessas pessoas, né? E você trabalhar com a voz dessa pessoa, você dar espaço para isso, na verdade é você ouvir essas pessoas, porque as vozes estão aí, a gente que não costuma ouvir. Então, eu trabalhar com isso, eu pude trazer à tona uma série de elementos subjetivos, desconhecidos publicamente, porque as outras fontes não trabalham com isso, né? Então, se fala de racismo, mas se dá pouca voz aos próprios negros para falar disso. Na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com 7 redes de entrevistados, né? Eram jogadores, treinadores, árbitros, dirigentes, jornalistas, torcedores e intelectuais que trabalhavam com o tema do negro no futebol. E nessas entrevistas eu pude perceber, eu pude notar que elas transformaram as demais, as que vieram depois. Por quê? Por exemplo, num determinado depoimento, num determinado relato, um entrevistado falou sobre a interação com a polícia. Isso na vida comum, né? Porque como era um trabalho de história de vida, as pessoas falavam de coisas extra-futebol, além do futebol. E aquilo se repetiu em outra entrevista, em outra. Então, a partir do momento, eu percebi que a interação com a polícia é algo que tinha que estar no meu roteiro, né? Ou seja, de alguma maneira aquilo tinha que aparecer, eu tinha que abordar aquele tema nas entrevistas seguintes, né? Então, isso aconteceu, por exemplo, com o José Carlos Serrão, que foi um jogador de São Paulo, depois virou treinador em clubes aqui do estado de São Paulo, e a partir da entrevista com ele eu vi que esse era um tema importante para eu trabalhar nas demais. A partir do momento que eu percebi que a interação com a polícia era algo que estava relacionado diretamente com a vida do negro no Brasil, eu vi que esse era um tema que eu deveria, um tópico, melhor dizendo, que eu deveria abordar nas entrevistas seguintes. Então, a partir do momento que um entrevistado meu falou isso, eu vi que, opa, esse deu um clique, eu falei, esse é algo que eu tenho que anotar para a próxima entrevista e para as futuras também, né? Estando claro o projeto, né, o tema, tudo para o entrevistador, e isso sendo passado para o entrevistado, no momento da entrevista, o entrevistado deve, em primeiro lugar, se colocar aberto para ouvir aquela história de vida, né? Então, após a pessoa relatar durante longos minutos, havendo um silenciamento, o entrevistador pode fazer um estímulo ou outro, né, sobre um determinado tema que foi pouco abordado na fala inicial, e a partir daí a entrevista vai seguindo, sem ter muito um caminho obrigatório a ser seguido, né? E ao final, o entrevistador, ele sempre deve perguntar se tem mais alguma coisa que a pessoa quer dizer, alguma memória importante, algum fato importante que tenha a ver com aquela temática que está sendo pesquisada, né? E sempre fazer o uso do caderno de campo, né? Antes, durante e depois da entrevista. Ao término de uma entrevista, né, de história oral, o entrevistador deve falar para o entrevistado o que será feito daquela entrevista, né? Qual o uso que se vai fazer,
com qual finalidade se fez a entrevista e passar todos os contatos para o entrevistado, mostrar-se aberto para receber contatos dessa pessoa, pois você não está ali simplesmente para cumprir uma função de registrar a história de vida, a experiência de uma pessoa. Você está ali estabelecendo um contato que exige toda uma ética, né, todo um relacionamento que não acaba com a entrevista finalizada. Isso se coloca para depois, futuramente, mesmo com a pesquisa já finalizada. E na minha experiência, eu ainda mantenho contato com alguns entrevistados do meu mestrado, justamente porque eles viram que a entrevista de história oral era uma entrevista diferente, que estava preocupada com mais do que a pessoa faz profissionalmente, com os sentimentos dela, com a vida dela fora do futebol, no meu caso, né? E essas pessoas acabam se colocando abertas para futuras novas entrevistas, novos contatos, até mesmo para outras pesquisas e outros tipos de entrevista. Tem alguns projetos que existem mais de um entrevistador, né? Isso é pré-estabelecido no próprio projeto. Nessas entrevistas, como lidar com o momento de um perguntar, esperar o outro perguntar, isso é uma coisa que não se aprende da primeira vez. Conforme a pesquisa vai sendo desenvolvida e você vai aprendendo a dar um espaço para o outro entrevistador e ao mesmo tempo ele sabe quando você quer fazer um estímulo, uma pergunta. Então isso é uma coisa que se aprende ao longo da pesquisa, né? No meu caso, eu já fiz entrevistas com várias outras pessoas, né? Não mais do que 3 entrevistadores contando comigo. E mesmo assim cada entrevista é um aprendizado, a gente vai sabendo lidar com isso, né? Então, se num determinado momento o entrevistado entrou em um assunto que é especial para um dos entrevistadores, os outros vão saber disso e vão, digamos assim, vão esperar o outro entrevistador fazer uma série de estímulos, o entrevistado abordar aquele assunto da maneira como aquele entrevistador espera, e a partir do momento que aquele assunto se encerrou na narrativa, aí os outros entrevistadores também voltam a fazer estímulos e tudo mais. É uma coisa que se aprende na prática mesmo. Você tem que falar para esse entrevistado como que uso será feito daquela entrevista. Aquela entrevista, se ela é audiovisual, aquela imagem vai ser usada como? Serão trechos, serão longos, será inteira, né? Aquilo vai compor que tipo de acervo? Um acervo de história oral, vai compor uma exposição de um museu, enfim. Como aquela entrevista audiovisual será usada, né? No caso de uma entrevista só em áudio, como será usado? Só o arquivo de áudio, trechos, aquilo vai para algum tipo de acervo também? Aquilo estará disponível para o público ou não? Todos esses são pontos chave dentro de um projeto de história oral, e esses pontos têm que ficar claro para o entrevistado, ele não pode desconhecê-los, né? E com relação à transcrição, isso é outro ponto que deve estar previamente estabelecido no projeto. Se a pesquisa vai trabalhar com transcrição, independente da maneira como ela é feita, aquilo vai também ser utilizado pelo pesquisador, por uma instituição, vai estar disponível para o público ou não vai. Do meu ponto de vista, com a experiência que eu tenho de trabalhar com história oral, a transcrição deve, em primeiro lugar, se dirigir para o entrevistado. Ele deve receber essa transcrição, ler aquilo, se ele quiser alterar, e tudo o que ele quiser alterar deve ser respeitado pelo entrevistador. E se ele quiser alterar qualquer coisa, retirar, se aquilo que ele quer retirar é vital para o projeto, o entrevistador pode negociar isso, né?
Falar, olha, essa sua fala é muito importante, por isso, por isso, por isso. Isso seria importante virar público, tem problema, enfim, você negocia, mas sempre a palavra final é do entrevistado. Se ele disser que não quer e acabou. E ao final da entrevista, existem diferenças, né? Diferentes tipos de história oral. Existe aquela história oral que pede para o entrevistado assinar uma carta de cessão após a entrevista, ou seja, ele não está vendo o resultado daquela entrevista que foi feita. Embora ele possa saber como aquilo será usado, ele não está vendo o resultado, o produto que sai daquela entrevista. E mesmo assim ele pode assinar ali. Existem outras linhas de história oral que trabalham com a carta de cessão após a transcrição e após ao produto final daquela pesquisa. Então, o entrevistado só vai assinar uma carta de cessão a partir do momento que ele saber qual é o material que será tornado público. Existem linhas diferentes de história oral, enfim, isso é bom deixar bem claro.